Uau. Vamos lá ver. Vamos fazer um teste. Irmão Conde, eu vou tentar ligar para si para ver. Aqui estamos a fazer só um teste. Deixa eu ver aqui. Ok. Isso. Funciona mais ou menos Uau. assim. O teste deu certo. Ok. Uau, Isso sim. que bom. Que bom. Então, Eu até já me vou acho que endireitar aqui. ok, Olha, nem ok. foi preciso fazer teste. Oh, não foi necessário, já não é Uau, necessário que fazer o bom. teste. Já não é Estou a necessário o ouvi-lo teste. muito baixo. Estou a ouvi-lo baixo. Está a ouvir-me baixo. Mas Estou. aqui está no Estava para aumentar o máximo. volume um bocadinho. Eu acho que eu tenho o volume no máximo. É o Consegue me máximo? ouvir bem agora? Eu tenho o volume no máximo. Será que é do teu aplicativo? Porque Se calhar deve ser do eu te meu. ouço muito bem. Basta Consegue que ouvir-me bem? conseguir ler perfeitamente. Tá bom. Assim dá. Acho que isso é o mais importante. Eu ouço bem, mas não consegue me ouvir bem. Obrigada. Não consegue me ouvir Obrigada por bem. aceitar o convite. Não, não, não. Não tem. Sabes, Uau. nós somos agraciados pelo facto de estarmos bem. Na verdade, nós nunca vamos doar algo que Deus nunca nos tenha dado antes. Então, somos gratos na medida em que temos a oportunidade de sermos uma bênção para os outros. Então, eu estou agradecido. Como estás com óculos, eu também preciso os Agora meus. estou ouvindo bem. Agora estou ouvindo bem. Então, Agora era sim. problema dos óculos, né? Acho que sim. Acho que sim. Uau. Ok, Bom, eu só estou a esperar que as pessoas vão entrando para nós começarmos então ok. a nossa live, a nossa conversa, né? Eu até vou já fixar Exato. aqui. Nós vamos falar como lidar Ok. com os holofotes. Vamos só fixar aqui. Sem Ok. ofuscar a cruz. Exatamente. Sem ofuscar Exatamente. a cruz. E principalmente nessas alturas de muitas lives, né? E já estamos a É viver um possível. período. Isso, já está. Ok. Pronto. Oh, paz do Senhor. O problema do Instagram é que tu não consegues saber o nome das pessoas porque aquilo está tudo codificado, né? As Não, mas pessoas codificam os nomes, né? vamos tentar ver já aqui algumas pessoas. Eu já há algumas pessoas que eu conheço muito bem. Está aqui a Ok. Marisa, bem-vinda. A Geni, bem-vinda. A Ana, bem-vinda. A Irene. A Irene está em Portugal também, com a Geni. Paz do Senhor. O Gideão, não sei, acho que esse é o Gideão, que eu chamo de Gideone. Tem a Márcia Manuel, Ok. paz do Senhor, seja bem-vinda. A Neuza Uau, paz do Concerta, Senhor. bem-vinda também. Gisela Uau, Pedro, uau, bem-vinda. Uau, que uau. bom, graças a Deus. Temos aqui muitos amigos, o pastor Luiz Brito também, bom. Pastor, aqui já é noite, já é boa noite, já são 19 horas aqui em Angola. Uau, pastor Luiz Brito é de Portugal, graças a Deus. Estamos recheados. Aqui está como é que eu posso dizer? Uma múltipla nacionalidade. Bom, Amém. irmão, vamos então começar, como sempre começamos, vamos orar, né? E depois vamos logo no nosso Amém. tema. Amém. Amém. Pode nos levar em oração? Posso, Pai, te damos graças mais uma vez pela oportunidade que nos dás de podermos falar inspirados pelo Teu Espírito. Tome controle de todas as nossas palavras. O Teu Espírito nos conduza. Tudo o que nós queremos é contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Elimina da nossa mente, dos nossos pensamentos, do nosso coração, desejos que não provenham de Ti.
glorifique o teu nome neste momento. Faça o mundo ser, ó Deus, mais abençoado. Faça um mundo diferente por intermédio da sua palavra e por intermédio das nossas vidas. Usa-nos para a glória exclusiva do nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Vocês vão ter que lidar um pouquinho com os choros aqui do meu bebê, mas acho que vai ser possível. Desculpa, não percebi o que disse. Eu disse, vão ter que lidar aqui um pouquinho com os choros do Miqueias, o meu bebê, mas eu acho que vai ser possível. Irmão Conde, começamos por apresentar-se, né? Porque provavelmente muita gente não o conhece, só para falar um bocadinho de si. Ok, o meu nome é José Batista Muhonga Kundi, tenho 36 anos de idade, sou casado desde 2011, casei com a moça mais bonita que estava na igreja dela, Tânia Kundi, a quem eu mando um beijão bem grande. Tenho um filho, sou jornalista de profissão, sou cristão, sou cooperador no ministério onde eu estou a congregar, na Assembleia Internacional da Paz, CIP, aqui em Luanda. Terminei o ano passado a minha formação, falta apenas defender a tese, licenciatura em jornalismo. Portanto, basicamente é o que eu posso dizer a meu respeito. Amém, glória a Deus. Então, Okay. O irmão trabalha numa e trabalho agora na ZAP, né? E trabalho na ZAP, faltou dizer isso. Sim. E nós sabemos que, para quem não sabe, né? E principalmente para as nossas irmãs que estão em Portugal, a ZAP hoje, praticamente, nós temos, é como se estivéssemos a falar de 3 partidos políticos, né? Fortes. Sim, nós temos a TPA, né? Que é a televisão pública, temos a TV Zimo, temos também a ZAP, né? Que está a ser, ou seja, que também tem muita força aqui no nosso país. Enfim, para quem está cá, sim. Exatamente, para quem está em Angola sabe muito bem o que é que nós temos a dizer. Então, por isso é que nós entendemos, né, falar um bocadinho sobre essa questão de como é que a pessoa lida com os holofotes sem ofuscar a cruz. Será que é possível? Fala um bocadinho da sua experiência. Falar de holofotes é falar de fama, né? É falar de fama, é falar de ser conhecido. Como é que nós lidamos com a fama e nós não ofuscamos o que as pessoas precisam ver em nós? Porque a fama é consequência, o resultado de algo que nós fazemos e que atinge proporções que vão além do nosso controlo. E eu começaria, logicamente, com uma experiência que eu tive. Eu entrei para a rádio no Lubango com 17 anos de idade. E pouco tempo depois, pela graça de Deus, eu comecei a fazer um programa de muita audiência, o Porque Hoje é Sábado. O meu mestre me deixava fazer o Porque Hoje é Sábado, atendia os fonemas, e o programa era o mais ouvido da cidade ao sábado. E as donas de casa gostavam do programa, os jovens gostavam. Então o meu primeiro contato com a fama foi aos 17 anos de idade. E era uau, né? Chegas em casa e todo mundo, a chegares à rua, todo mundo sabe que tu estavas na rádio, ouviram-te, gostaram do programa. Então foi o primeiro contato que eu tive com a fama. Estás num lugar e todo mundo sabe quem tu és, ou pelo menos já ouviram a tua voz. Vais a lugares, porque era rádio, as pessoas estão a falar de ti e elas não sabem que és tu. Esse era o mistério da rádio. Continua sendo pessoas muito... Conhecem a voz, mas não conhecem a pessoa. Conhecem a voz, mas não conhecem quem. Eu já falei naquela altura com pessoas que estavam a me contar sobre mim. Uau, eu gosto de fulano, eu gosto de fulano. Mas eu depois comecei a me interessar em aprender mais o que é a fama. Eu percebi que a fama é um poder que Deus dá a algumas pessoas para poderem cumprir um certo propósito. Há lugares que você não vai por você ser apenas talentoso. Há lugares que você não vai porque, sei lá, por outras razões, porque você estudou muito, porque você é intelectual. Há lugares que a fama é que vai te levar lá. Há coisas que vão acontecer porque tu és famoso. Exato. Não é porque você é muito inteligente, você é bonito, não. You are famous. E porque você é famoso,
as coisas vão acontecer. Isso. Eu estou a chegar em algum lugar. Então, eu Parece uma fui, ambiguidade. eu fui discípulo do melhor jornalista da província da Huila na altura em que eu saí de lá. O nome dele é Maciel da Rocha. Ele havia ganho o prêmio de melhor jornalista da província e eu era o discípulo dele no auge da fama dele. Então, eu lidei de perto com alguém que era muito famoso. E por culpa disso, eu também comecei a experimentar a fama. Eu ia com ele num outro lugar, eu fazia programas com ele me deixava. Então, eu sei do que é que eu estou a falar. Em muitos lugares nós fomos, comemos de graça, em muitos lugares entramos onde as pessoas pagam, nós não pagávamos e tivemos acesso a muita coisa que a fama traz. Então, a fama tem um lado que, se tu não percebes, tu te distrais com muita facilidade, tu te perdes, porque é muita coisa acessível sem que tu pagues nada. Muita coisa acessível. Então, eu comecei a me interessar em saber mais sobre a fama. Miqueias, o pai está falando. Então, eu comecei a estudar na Bíblia por ser cristão. Madalena, tira daqui o Miqueias, desculpem lá. Mas esse cara, não sei se também está a pensar que já é famoso. Então, o que é que acontece? Então, o que é que acontece, minha irmã? Eu comecei por ser cristão. Na altura até não tinha muito compromisso com Deus, mas comecei a investigar quem era famoso na Bíblia. E como é que uma pessoa deve se comportar quando é famoso. E encontrei um homem na Bíblia extremamente famoso. Quem é cristão e quem não é, ele conhece. Chama-se Davi. Então, eu me interessei pela vida de Davi. Então, mesmo no auge dos primeiros passos do cristianismo, comecei a aprender sobre Davi. E encontro 2 episódios de Davi que chamaram a atenção já há muito tempo. O primeiro deles está em 1 Samuel capítulo 17. Davi deseja construir uma igreja nos nossos dias para Deus, porque vivia numa casa muito boa e a casa de Deus não podia ser numa tenda. E Deus chama-lhe a atenção, manda o profeta ali dizer, mas que é isto? Então você acha que você vai me fazer casa? Então desde que eu existo, se é que podemos dizer Deus existe, né? Desde que tu existes, Davi, eu nunca habitei em templos humanos e sempre estive com o meu povo, come on. E Deus manda o profeta lhe dizer, olha, diga a Davi que eu não preciso viver numa casa feita por mãos humanas. Então chamou uma atenção já naquela altura. Então nem tudo o que nós queremos fazer para Deus, Deus quer que façamos. Chamou uma atenção isso. E fui crescendo, continuando a estudar a história de Davi. Um outro episódio que me chama a atenção foi quando Davi mandou contar o povo, fez um censo. Davi era o cara já, era o nível que alguns querem chegar hoje. E ele manda contar. Ai. Por que ele manda contar o povo? Porque ele queria saber quantas pessoas ele manda. E permita-me fazer uma analogia com os nossos dias. A Bíblia diz que Deus puniu severamente. Morreram pessoas por causa daquela brincadeira de Davi. E Deus puniu severamente Davi por causa disso. Ele era famoso sim, mas ele não tinha que... sabe o que acontece hoje? Vou contextualizar a situação. Sabe quantas pessoas tem na minha igreja? Olha, façam aqui um censo. Olha, a minha igreja é maior. Aqui nós, olha, somos agora 20.000 pessoas. Você não se mete comigo, não brinca comigo. Eu sou pastor de 4.000 almas. Como é que você sabe que são 4.000? Não, porque você fez um censo como Davi, você contou, e o resultado da conta... Você se... Tá vendo? Eu estou a falar para pessoas aqui que são líderes. Os números começaram a lhe fazer mal. A Bíblia fala que lhe trouxeram um relatório do número de gente que ele mandava 1 milhão e tal. A Bíblia precisa isso, deve estar em 1 Samuel capítulo 27 ou 1 Crônicas. Qualquer um desses textos a gente pode encontrar. Se você me permite, eu posso fazer um recurso rápido só para ajudar os nossos irmãos que estão a nos acompanhar. Está em 1 Crônicas, capítulo 21. Você depois pode meditar e acompanhar. Deus chateia-se com Davi, porque te dei fama. E a Bíblia diz, Deus falou para Davi, eu é que te fiz famoso.
Você ser conhecido, fui eu que tirei atrás das ovelhas da vida. E talvez você possa me perguntar, mas Kundi, é mal fazer um censo, é mal sabermos quantas pessoas a gente manda, é mal eu contar o número de crentes, é mal. Deus sabe o que te faz contar. Deus sabe a motivação. Então, muito cedo eu logo percebi que há coisas que Deus não gosta. Quando Ele nos eleva, quando Ele nos faz crescer. Por quê? Porque nos nossos dias, minha irmã Solange, nós somos tratados assim. Aqueles que sentem, que falam para muitas pessoas, têm um comportamento indiferente com aqueles que acham que são insignificantes. É uma questão de números só. Postos aqui, falo de um outro episódio. De holofotes, né? Estás a ver? Porque a fama, ela produz essas coisas. Ela pode te causar você achar que você é mais pessoa do que os outros. Então, as outras pessoas vão ser apenas números. Entende o que eu estou a dizer? Vão ser apenas números. Então, quando eu comecei a perceber essas coisas, eu comecei a pedir a Deus que me desse um coração que suportasse a fama, que suportasse ser conhecido e que suportasse e não incorresse nos erros de Davi. Me converti, continuei sendo conhecido. Eu trabalhei para além da Rádio 2000, onde eu trabalhei no Lubango, vim cá para Luanda, trabalhei na LAC, já fazia noticiários com 21 anos de idade, trabalhei na Rádio Despertar, trabalhei na TPA, fui um dos repórteres principais do Telejornal, trabalhei no Bom Dia Angola, viajei pelo mundo fazendo um programa que tinha muito sucesso, Gente da Banda, que mostrava a vida dos angolanos na diáspora. Viajei por 5 anos, então as pessoas começaram a me conhecer. Até que Deus me traz a um texto que está em João capítulo 7. Jesus já era muito famoso por causa dos milagres que ele fazia, e os irmãos dele dizem assim, houve uma festa na Galileia, salvo erro, e Miqueias, na Galileia, e os irmãos disseram, mas se você é famoso, você não pode se esconder. Você tem que se mostrar na festa para as pessoas te conhecerem. Ali é onde está o problema. Começar a querer fazer coisas para as pessoas te conhecerem. Quando você não faz as coisas para Deus ser conhecido, mas para as pessoas te conhecerem, você está distante dos completamente distante. E ali entramos, eu fiz essa história toda para entrarmos exatamente no tema que estamos a falar. Como é que eu mantenho a visibilidade de Deus em mim, da cruz em mim, mesmo tendo sido projetado por Deus nos holofotes? Quando eu não faço as coisas para vocês me conhecerem. Quando eu não abro uma igreja porque sei pregar. Quando eu não faço coisas para as pessoas saberem. Olha, vais te surpreender, mas 99,9% dos meus amigos são pastores. 99,9%. Lideram igrejas. Eu não. Porque eu descobri na Bíblia que Deus disse a Davi, você não vai construir igreja para mim. Não é só ter dinheiro, não é só ter terreno, ninguém está me percebendo o que eu estou a dizer. Não é saber pregar, não é fazer teologia, é ser chamado para tal. Não faz porque as pessoas precisam saber que eu sou, não. Quando nós fazemos as coisas motivados no querer aparecer, e o querer aparecer pode ter muitas capas. Você pode dizer, não, isso é para Deus ser glorificado. Deus sabe de fato, Miqueias. Madalena, tira o Miqueias, por favor. Esse rapaz também, eu acho que temos que orar por ele, tá vendo? Ele percebeu que parece que era aparecer. Então, quando nós fazemos, minha irmã, as coisas... Eu tenho muito cuidado, eu tenho internet estável há muito tempo.
Mas eu lutei muito com Deus para começar a fazer lives e pregar. Eu dizia, não, mas não será que eu quero aparecer? Não será? Os meus amigos já faziam. Eu dizia, não, eu não sinto no meu espírito ter chegado o momento para fazer isso. As pessoas, por exemplo, já me pediram muito para abrir igreja, para fazer... Não! Você não pode fazer uma coisa só porque tu queres. Só porque os outros estão a fazer. A Bíblia diz, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Na nossa geração, e falo particularmente para cristãos, se você for verificar bem a motivação do porquê fazem tantas coisas, Deus não está lá. Então, logo, eu não sei se tu me percebes, não é o que nós fazemos não ser para Deus. É o que fazemos não ter sido motivado por Deus. Não é o facto de falarmos de Deus que significa que foi Deus que pediu para nós fazermos tal coisa. Davi queria construir uma igreja para Deus, não era para ele, ele já tinha a casa dele. Aliás, ele disse, eu vivo numa casa boa. Então, a mídia, os holofotes são perigosíssimos. Se você está a aparecer neles com motivações que não são de Deus, perigosíssimos. Porque eu queria que me falasse dos perigos mesmo, e vou aproveitar, se alguém quiser fazer uma pergunta ao irmão Kunde, por favor, está à vontade, né, para formular a pergunta. Voltamos então aos perigos. Porque assim, eu falo de perigos, sim, mas as pessoas se der conta, embora muitas vezes nós temos assim informação, né, de pessoas que são famosas e que depois acabam por ter sérios problemas, até mesmo de depressão e vícios e por aí fora. Mas é como disse, as pessoas têm sempre aquela tendência de querer, né, aparecer. E às vezes a pessoa diz assim, não, eu quero aparecer, mas não é porque bem eu quero aparecer, mas porque eu quero que Deus, né, Deus apareça. Mas no fundo, eu acredito que diante dos três perigos que surgem, hoje é mesmo em cima. Hoje isso já não está mais no fundo, minha irmã, está mesmo aqui em cima. Vou lhe mostrar alguns perigos olhando para o exemplo de Jesus. A Bíblia diz, e eu quero ler, Jesus disse assim, João 7, versículo 3 diz assim, disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido. Jesus não procurava ser conhecido. Eles estão a dizer a Jesus, não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Versículo 6. Disse-lhe Jesus, apareça! Ei! Veja a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus, ainda não é chegado o meu tempo. Ali está o primeiro perigo. O perigo de você querer aparecer, de você se expor nos holofotes antes do teu tempo, é que você não terá estrutura para suportar a fama. Uma pessoa agora que leu essa passagem que, né, da Bíblia, em que Jesus diz assim, ainda não chegou o meu tempo. Normalmente, eu já ouvi muito, principalmente assim em grupos da igreja, bandas, em que já vi assim pessoas a dizerem assim, fulano, vamos fazer aqui, vamos num sítio tal, por exemplo, vamos naquela televisão, vamos nessa televisão. E a frase, não, vamos orar a Deus, pedir orientação. Mas vocês, tipo assim, isso já não se pergunta. Tu tens que ir e furar, arranjar todas as oportunidades que surgirem. E se não surgirem, tu crias as oportunidades. Não, está errado. Então Davi tinha dinheiro, tinha terreno, era rei. Ele podia fazer a igreja sem pedir autorização a ninguém? Por que que Deus não lhe permitiu? Porque o facto de você ser conhecido, o facto de você ser famoso, não te dá direito de fazer tudo o que tu queres, nem tudo o que tu podes. Entendes o que eu estou a dizer? Oh, Jesus, eu não sei se as pessoas estão a perceber, sério, eu não sei. Porque escuta aqui, minha irmã, Jesus é Deus. Ele veio do céu para fazer o que tinha que fazer. Mas ele está a dizer, não chegou o tempo. Hoje nós queremos fazer tudo fora do tempo.
quero te garantir uma coisa. Quando chega o teu tempo, as coisas vêm até você. Davi não foi procurar, o meu tempo está a demorar, já me ungiram rei com 17 anos, como é que até agora não sou rei? A Bíblia diz, foram lhe procurar e lhe falaram, você é o nosso rei. Eu todos os dias digo, quando chegar o meu tempo, até quem não queria me conhecer, vai me conhecer. Não porque eu fiz alguma coisa para me conhecer, Deus vai tornar-me conhecido. Amém. A geração é imediatista. A nossa geração é imediatista. Então, essa coisa de não, você não tem nada que esperar tempo, é porque as pessoas não conhecem Jesus. Porque quem conhece Jesus, eu fico a me perguntar, mas então o mundo todo esperou por ti. Você tem 19 anos, não cura ninguém. 20 anos, não faz nada. As pessoas estão a morrer, você com 25 anos não faz nada. Você tem 28 anos, vai nos óbitos, vai na igreja, vê tudo acontecer, os paralíticos não levantam ninguém. 29 anos, estás a ver, todo mundo está a estragar, você não faz nada. Então vieste por quê? Ele sabia que tem um tempo. Tem um tempo determinado para todas as coisas. Até a fama tem um tempo que a fama começa a te procurar. Você se esconde, a fama vai lá onde você está. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Como é que você me conheceu? Nós nunca estivemos juntos. Já estivemos juntos alguma vez? Não. Nós nunca estivemos juntos. Eu vou perguntar, como é que eu fui pregar? Como é que eu fui pregar na sua igreja? Como? Então, eu não fiz nada para que isso acontecesse. Eu não fiz nada para te conhecer. Sério. Quando chega o tempo, as pessoas que estão a ouvir essa palavra, por exemplo, são muito abençoadas. Porque Deus está a lhes dar a graça de ouvirem algo que vai lhes livrar de um dos maiores males dessa época. Você pode ter a graça de Deus, você pode ser ungido até não sei aonde, você precisa do tempo de Deus para fazer as coisas acontecerem. Então, qual é o problema de hoje? Eu quero colocar aqui só um ponto e vírgula nos problemas. Se você se esforça para ser famoso, você se esforça para ficar nos holofotes, ok, as pessoas vão te conhecer, a mídia vai te projetar. Só porque a fama tem um peso. O famoso tem que se vestir de uma certa forma, o famoso não vai em todo lugar, o famoso tem que ter um certo tipo de carro, o famoso tem que ter uma certa vida. E você não tem. Por que que você não tem? Porque você criou para si isso. O famoso tem que ter uma certa postura, o famoso, a expectativa das pessoas em relação ao famoso é muito grande. Eles julgam que você veste de uma certa forma. Então, quando Deus te promove, Ele, antes de tudo, te prepara nessas coisas. Quando você se colocou nos holofotes, porque você tem internet, porque você tem Facebook, porque você tem as redes sociais, então você se acha na tua conta. Quando as pessoas começarem a demandar de ti caráter, você não tem. Quando começarem a perguntar, mas esse cara é famoso e tal, veste assim, o carro dele é esse, tá mais aqui no Cupapata, você não sabe reagir a isso. Agora nem faz, porque os holofotes, da mesma forma como os holofotes te promovem, os holofotes também focam tudo que há em ti. Né? Não, tudo aquilo que tem a ver contigo, os holofotes vão fazer. Não fica com medo de ser objetivo, não fica com medo de falar a verdade. Seja mais objetiva. Os holofotes também te destroem. Pois. Os holofotes porque que você coisa, criou nós quando estamos debaixo dos holofotes, nós queremos ser assim, valorizados, conhecidos e famosos. Mas nos esquecemos, né, como disse, que ao mesmo tempo ele vai exigir que nós, né, tenhamos uma certa postura. E se nós não tivermos essa postura, todo mundo vai ver. Por quê? Porque nós estamos debaixo desses holofotes. A pergunta é quem te mandou? A pergunta é quem te mandou se meter nessa vida? Eu hoje. Não, sério. Você quis tanto ser famoso, você quis tanto. Olha, tudo tem um preço. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo assim muito objetivo. Eu faço televisão. E hoje tem aumentado a visibilidade que Deus tem me dado na televisão, no caso na ZAP. Eu todos os dias lembro a Deus que eu não pedi isso.
Eu não me sinto mal se você me colocar, se você me apanhar num cupa-pata, por exemplo. Não, porque eu não fiz nada para estar na televisão. Eu não fiz. As pessoas chamam-me, por exemplo, de pastora, chamam. Eu nunca disse às pessoas que eu sou isso. Quando, logo, eu não tenho essa pressão sobre mim. Eu não tenho. Há vezes, quando eu posso, quando eu quero. Hoje, pela graça de Deus, tenho um carro. E tenho o carro dos meus sonhos. Pela graça de Deus. Mas eu não tenho problemas de andar de táxi. E se alguém me vir no táxi, oh, você está aqui no táxi. Eu sempre estive no táxi. E eu não tenho problema, porque quando você me viu na televisão, eles me meteram lá. Entende? Eu não tenho a pressão de ter que ter um carro sei lá como. Eu não tenho a pressão de ter que ter uma casa sei lá onde. Eu não tenho a pressão de ter que vestir. Eu não tenho essa pressão. Porque Deus disse ao meu pai Abraão, eu é que vou te fazer famoso. Vou tornar o teu nome grande. Não é Abraão que disse, Deus, quero te sugerir algo, Senhor. Epá, faça-me famoso. Como hoje as pessoas estão a fazer. Então o perigo é esse. Então quando falaste, por exemplo, de depressão, quando falaste das crises, caem nas drogas, é porque não suportam a pressão. A pressão de te perguntar assim, ei, você também está a comer nagoga na rua? Eu pensei que você ia ficar no café da cidade. Eu pensei que você come Então você, afinal, também é como nós. Você, afinal, também vem aqui no Arreio para comprar roupa. O pastor usou, irmão Conde usou uma expressão, você também é como nós. É engraçado que eu vi um programa, já não lembro onde é que foi, em que também havia essa questão de queremos saber se você também é como nós. E fizeram uma pergunta, fizeram várias perguntas à pessoa. Mas é engraçado que a minha forma de perceber as coisas, eu percebi que a entrevistada teve muitos problemas, assim, muita dificuldade em admitir que é uma pessoa normal. Por exemplo, perguntas assim muito simples. Você já alguma vez comeu maçaroca, por exemplo, na rua e sentou na rua a comer maçaroca? E a pessoa disse não. Ou seja, quando podia dizer que sim, porque é o mais óbvio que quase toda a gente já fez isso. Você já usou um chinelo que tem aquelas coisas e a pessoa, eu não me lembro porque eu tenho problemas de espelho. Ou seja, todo mundo quase que já viveu naquele tempo usou. Então, é o problema da pressão. A dificuldade. É o problema da pressão. E para as mulheres, essa pressão leva-lhes à prostituição, porque você depois tem que meter uma peruca, não sei mais das quantas. Ok? Não pode ficar com o cabelo. Até para ir atender, eu estava a falar com alguém. Eu estou aqui na tua porta. Não posso sair, o cabelo não está. Não, estou na tua porta. Não, o problema não fui eu, salão. Mas você, para me dizer bom dia na porta, tem que meter peruca. Então, voltando ao nosso tema, como é que nós mantemos a cruz? Como é que nós mantemos o testemunho de Deus estando na mídia? Primeiro, quando é Deus que nos colocou lá. Amém. Isso é muito importante. Milhares de pessoas, centenas de pessoas, não foi Deus que nos levou lá. Então Deus não mantém uma coisa que não foi Ele que criou. Ele não sustenta essas nossas vaidades aí. Não foi Ele que sustentou, que criou isso em você. Não foi Ele que te levou lá. Ele não sustenta isso. Eu estava a perguntar a Deus. Deus deu-me algumas coisas, um pouco o resultado disso. Eu lembro que Deus tinha falado comigo, olha, Conde, eu vou te projetar, eu vou te levar à mídia, está a chegar o tempo que você vai usar fato todos os dias. Eu até falei para minha esposa, Deus falou comigo que eu vou usar fato todos os dias, eu vou tirar dinheiro para comprar fato todos os dias. Ela disse, não se preocupa, se Ele disse, Ele vai te dar. Não é você que tem que fazer matemáticas com a cabeça onde é que vai comprar fatos. Eu te garanto que eu até tentei. Comprei alguns fatos porque eu já via o vento de Deus a me levar para a televisão. Acontece, entrei para a ZAP e hoje sou um dos apresentadores da ZAP. E a pergunta era essa, Deus, como é que é? A ZAP comprou os fatos todos. Eu apresento com os fatos. Não, eu não tenho essa pressão, vou vestir. Não! Uso o meu fato se eu quiser. A ZAP comprou as gravatas. Então, eu não tenho essa pressão. Porque não fui eu que fui buscar isso. Não fui eu, sério. Diante de Deus estou a falar isso. Agora, quando nós nos projetamos, porque não tem que esperar nada ao tempo de Deus, né? Na tua conta. Vais negar a fé. Por quê? Porque na hora de sustentares
a fama que você criou, a imagem que você se projetou. Há uns se colocam no Facebook, eu sou PCA de não sei mais das quantas. Há uns se colocam, eu sou profeta de não sei de onde. Há uns se colocam, eu sou bispo, sei lá mais das quantas. Ele próprio é que está a se colocar isso. Há um se coloca pastor sênior da sei lá onde. Meu irmão, quando eu vi ter contigo, no nome que você se gerou, você não consegue justificar que você o que você disse. Houve um jovem que veio ter comigo. Oh, Kundi, tudo bem, tranquilo, ele veio do Lubango, viu-me na televisão e ele pensou já que eu era sei o quê. Fui ter com ele, na altura eu tinha um Suzuki Jimny, e peguei e disse, o teu carro é esse? Eu disse, o carro é esse. Eu lá, mas vou te dizer, às vezes, quando o carro fica estragado, eu ando de táxi. Oh, não, você é profeta de Deus, o carro não pode ser esse. Eu disse, você está a brincar. Eu, quando nasci, eu não pedi títulos. Eu sou um cara assim, olha, se você saiu do Lubango julgando que eu não sou nada do que você imagina, também nunca disse que era. Aí passa um tempo e o Jimny estragou, depois vendi o Jimny. Eu andava de táxi. E uma vez dessas, ele me perguntou, como é o teu carro? Eu disse, olha, estou sem carro. E eu fiquei quase 2 anos sem carro. E pegava o meu táxi, vinha para a minha casa e tal. Já me reconheceram boas vezes nos autocarros, tá vendo? Oh, José Conde! Eu ia, assim, por aqui o teu carro! Eu ria, não respondia. E as pessoas tentavam me pressionar, mas eu nunca me senti pressionado. Por quê? Porque eu não fiz alguma coisa. Isso. Então, hoje, minha irmã, o maior problema é que não é Deus que está a nos fazer sermos. Nós é que estamos a nos fazer. Nós é que estamos a dizer que somos. Nós é que estamos a dizer que acontecemos. Hoje, por exemplo, até nas igrejas, começas a prometer às pessoas culto de milagres. Hoje o culto é de poder. Hoje o culto é não sei o quê. Você está a se pressionar. Então, eu vou na tua igreja porque o culto é de milagres. Quando chego lá, com o meu problema, sou cego, sou paralítico, fui lá. Estou à espera da promessa que você fez. Aí não acontece milagres. E você começa, e depois você, por causa da pressão, começas a inventar. Começas a inventar águas ungidas, começas a inventar. Por quê? Porque quando Deus vai te usar, sabe, até o sopro, Deus já me usou para soprar numa mulher que estava há não sei quantos anos, mais de 5 anos sem ter filhos. Eu soprei nela. E ela engravidou naquele mês. O sopro fez a operação, o Espírito Santo usou o meu sopro para eliminar o obstáculo que ele fazia não engravidar. Mas quando não é Deus, você vai inventar, até as pessoas começarem a ficar com pena de ti. Por isso é que eu tinha te dito, minha irmã, eu não sou pastor, escreve isso aí, eu não sou pastor. Há uma pressão sobre um pastor. Um pastor, o que é que as pessoas esperam de um pastor? Que tenha um certo tipo de postura. Há uma pressão própria de um pastor. Eu ando de patins na rua. Se você vir cá para Luanda, um dia vai se surpreender comigo andar de patins no Quilamba, por exemplo. Eu não sou o mesmo pastor, eu tenho um comportamento, um crente só. Eu não sou. Quando me convidam para pregar, o irmão Kundi, eu vou pregar. Deus me deu graça para entender algumas coisas e eu prego. Mas eu não tenho essas pressões. Entende o que eu estou a dizer? Perguntas e respostas para eu não ser o único a falar. Há alguém que fez alguma pergunta? Sim, deixa-me só ver. Eu também já não acompanhei aqui as perguntas, mas eu queria que comentasse um bocadinho essa questão, né, de como é que normalmente as pessoas, uma das características da pessoa que não sabe lidar, né, com os holofotes, que está debaixo dos holofotes, tem a ver precisamente com a questão das amizades. Já até na igreja é aquela pessoa que deixa de ser acessível, já não é qualquer um que fala com ela, já muda de amigos na igreja, ou seja, tem aquele comportamento. Eles dizem por causa do nível. Eles dizem assim, o meu nível já... Eu lamento e sinto muito por essas pessoas, porque o nível mais alto que um ser humano pode ter na Terra é o nível de Jesus. E no nível de Jesus, bêbados falaram com ele,
prostitutas falaram com ele, conversaram com ele normalmente. Hum. Crianças tiveram acesso a ele. Eu não quero um outro nível que não seja esse de Jesus. Eu conheço pessoas em Luanda que porque agora tem uma igreja grande, porque agora prega não sei o quê, porque agora aparece live no Facebook e no Instagram e muitas pessoas seguem, acham que se tu lhe ligares agora, ele não atende o telefone. Se mandares mensagem, ele não responde, porque acha que está num nível. Esse é exatamente o início da queda. Por quê? Porque eles contaram, como fez Davi, o povo. Então, por causa das contas que fizeram, acham que estão acima dos outros. Eles vão cair todos. Todos, escreva o que eu estou a te dizer. Todas essas pessoas que tu vês, que desprezam os pequeninos, que desprezam aqueles que são, entre aspas, significantes, tem um dia para cair. A Bíblia diz assim: antes da queda vem a arrogância, vem o orgulho, vem a altivez. Provérbios: a altivez precede a queda. Eu cresci com muitos jovens aqui em Luanda, cresci entre aspas, eu já vi aqui meio grandinho, né? Sou do Lubango. E pessoas com quem orávamos, pessoas com quem meditávamos juntos a palavra, íamos para o monte juntos. Hoje todos são pastores. E eu vejo a dificuldade que tentam me criar para conversar com eles. E eu rio, estás a ver? Porque eu sei. Estás a ver? Quando tu chegas nesse estágio, nós temos que preparar já aqui uns pensos quentes para quando você cair, nós poder te massagear. Porque vais cair mesmo, não tem como. Caem por quê? Porque essas tais pessoas que eles desprezam são as pessoas que deveriam lhes ajudar. São as pessoas que oram por eles, são as pessoas que verdadeiramente lhes amam. Uma das coisas que a fama faz atrai muita gente falsa. Ok? A fama traz à tua volta os holofotes, traz bué de falsos. Nesse momento eu aprendi eu fui colega dele por algum tempo, meu mestre, uma inspiração na televisão para mim há muitos anos. E quando eu comecei a trabalhar para a TPA e no telejornal, uma das perguntas que eu fiz ao Ernesto Bartolomeu foi: mas Cota, eu imagino o número de amigos que tu tens, tu és o rosto da TPA. Ele disse: Cundi, chega uma idade que tu já não fazes amigos, porque as pessoas vêm ter contigo por interesse. Você é o fulano. Exatamente. Então elas querem fazer uma foto contigo. O Ernesto, por exemplo, já teve em casamentos, convidado, que fez mais fotos que o noivo. Você imaginar o nível da fama dele. Mais fotos que o noivo. As pessoas saíam do noivo para ir fazer foto com o Ernesto Bartolomeu. Então ele me aconselhou: filho, um dia has de chegar num nível em que tens que perceber que tudo à tua volta, os teus amigos são mesmo de infância. E essas pessoas que andaram a se subir, essas pessoas que tu falaste agora, que se subiram elas sozinhas na fama, justamente abandonam as pessoas que deveriam lhes segurar. Exatamente. Como resultado. Sim. Sim, sim. Eu estava a dizer, mas será resultado, que... Isso. Posso terminar? Sim. Como resultado, se tu desprezas as pessoas que deviam te segurar, a Bíblia diz assim: é melhor dois do que um. Porque quando um cair, o outro o levantará. Esse outro que vai te levantar é o que te viu a subir. Não é o que te encontrou lá em cima. Está entendendo? E é esse que você despreza porque não tem o nome que você tem, porque não tem a fama que você tem. Então esse é um risco que nós todos corremos quando estamos expostos aos holofotes. Pois. E agora que está a falar dessa questão, lembrei-me, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito na igreja: a bajulação gospel. Ou seja, hoje vemos crentes que ou seja, é como se fosse o culto à personalidade também hoje está na igreja, né? No sentido de que a pessoa reverencia tanto o cantor, reverencia, não é essa reverência de respeito, mas é mesmo de bajulação. Sabe o que é bajulação? Que a pessoa não tem aquele crivo. O bajulador tem um problema, irmã Solange. O bajulador tem um problema. Ele não sente o que está a demonstrar. Ele não sente o que está a demonstrar. Ele está a te mostrar que te ama, ele está a te mostrar. Não, ele gosta só de estar ao teu lado. Porque estando ao teu lado, lembras como eu comecei? Eu fui discípulo do Machel da Rocha. O cara era o mais famoso da cidade. Então,
Todo mundo queria lhe pagar um prato de comida, todo mundo queria lhe ter numa festa, todo mundo queria lhe ter num evento, para dizer que no meu evento fulano estava. Então, aquilo era bajulação porque não era verdade. Mas quando é que existe bajulação? Quando existe alguém que quer ser bajulado. Eu, por exemplo, o meu caráter não permite a bajulação. Por quê? Porque os bajuladores portam a verdade. Ok? Porque nós nos conhecemos, Solange. Eu sei o que é que eu não sou. Eu sei. Você pode estar a dizer, eu sei o que eu não sou. Então, como é que eu elimino os bajuladores da minha vida? Por exemplo, na igreja. Olha, você, uma vez veio até comigo um cara e disse, olha, tu és mais poderoso que o teu pastor, tu tens um nível de unção, não sei mais quanto. Eu falei para ele, olha, acho que você está bêbado, meu irmão, porque eu cresci ouvindo meu pastor, tá vendo? Você está com um problema. Ele nunca mais veio me falar aquilo. Eu elimino a bajulação, eu não dou chance para isso. O problema é que nós gostamos de falsos elogios. Olha, meu irmão, quando você cantou, uma vez fui pregar numa igreja, oh, meu irmão, o culto de fato foi muito poderoso. Mas o cara está me dizendo, oh, meu irmão, quando tu estavas a pregar, haviam 2 anjos. Eu vi, um estava à esquerda, outro estava à direita. E os anjos, eu olhei para isso. Oh, Jesus. Se você visse 2 anjos, mesmo conforme estás a dizer, você ia sair daí a correr. Por todas as vezes que os anjos apareceram, ninguém conseguiu ficar de pé. Mas aquilo é que, portanto, nós queremos... como é que eu explico? Nós também gostamos de passageiro, nós também queremos falsos comentários, nós temos essa tendência. Sabe, por exemplo, há pessoas que são muito, muito bonitas, mas há pessoas muito lindas, mas há uns que não são. Tipo, a minha esposa é mesmo linda, mesmo que você não goste dela, não há nada a fazer, ela é mesmo linda, ok? Então, o que acontece? Alguém queria ser muito lindo e não é. Até a beleza é um dom divino. Deus fez alguns serem bonitos, outros nem por isso. Ali você que sabe que não é muito bonito. Então começas a aceitar aqueles falsos elogios. Oh, meu irmão, você é mais bonito que o fulano. Eu tenho um primo, ele é mesmo mais bonito do que eu. Não há uma oração que eu vou fazer para eu ficar mais bonito do que ele. Não, ele é mesmo bonito. Na faculdade, nós éramos colegas. Ele chama-se Yuri. Na faculdade, nós éramos colegas. Olha, toda a esquina que eu fosse com o Yuri, as meninas diziam, moço, você é teu amigo. Eu olhava, era o Yuri, não era eu. Eu já sabia que não era eu. Então... O Yuri sabia, e eu não fazia nada para tentar para ser mais bonito do que ele. Ali alguém vai dizer, não, todos nós, Deus nos fez todos bonitos. Não, lê bem a Bíblia. Há pessoas que a Bíblia diz assim, o fulano era formoso. Não vem aqui, Deus não disse, a Bíblia não diz que todo mundo é bonito. Não, isso não está escrito. Se estiver escrito, me mostra, talvez eu estou errado. Mas a Bíblia diz que José era formoso. A Bíblia diz que Absalão era bonito. Há pessoas mesmo bonitas. Aquelas pessoas que têm complexo de inferioridade, que se sentem feinhas, tentam fazer tudo para ir à busca desses elogios. O que acontece? Atraem falsidades. À volta delas, as pessoas começam a lhes bajular pelo dinheiro, a lhes bajular pelos cargos. Os filhos dos pastores, por exemplo, sofrem muito isso. Por quê? Porque alguém, como quer ficar ao lado do pastor, quer ser amigo, começa a mentir a filha do pastor. Eu não sei se eu posso falar isso. Não sei se é permitido eu falar isso aqui nessa live. Começa a mentir a filha do pastor, olha, você é aquilo, você é capaz, você pode, você... Mentira, você não é o que ele está a dizer, mas como quer te bajular, como quer o que tu tens, quer estar próximo do teu pai, quer estar próximo de ti, começa a te mentir. Então, cabe a nós termos um senso crítico sobre nós, saber quem nós somos. Isso vai fazer com que, mesmo que amanhã você seja o expoente máximo, a pessoa mais famosa, aquilo não vai te destruir. Porque você sabe o que você não é e você sabe o que você também é. Entende o que eu estou a dizer? Amém. Irmão, quando já estamos quase no fim, a nossa live está quase a terminar. Então, quais são os cuidados? Aqui alguém que perguntou, é que eu podia fazer mais uma, mas eu quero ter mesmo só esta para poder pôr no Facebook. Então, quem conhecer alguém, né, que tem lá no Facebook, para nós temos uma, para não termos duas.
Aqui Ok. está a Dálvia a dizer: existe muita falsidade de bajulação na igreja, muita verdade. Aqui, muito bom. Então, quais são os cuidados que devemos ter com a fama? Bem rápido, irmão Conde. Bem rápido, em Nos dois últimos minutos, minutos. três coisas principais. Três coisas principais para nós aprendermos a lidar com a fama. A primeira, simplicidade. Seja simples. Não queira ser o que você não é. Simplicidade. Segunda coisa, Amém. humildade. Humildade. O que é humildade? As pessoas pensam que humildade é pobreza. Não. Humildade não é pobreza. Humildade é um estado de espírito em que tu sabes que as outras pessoas são importantes como você. Não naquilo que você faz eventualmente, mas noutras coisas que você não faz. Então seja humilde. Jesus foi humilde. Chamou Pedro, chamou os discípulos. Humildade. Preciso de vocês para a obra que o meu pai confiou. Terceira coisa. Falei da simplicidade da primeira, falei da humildade da segunda. Terceira coisa. Presença de Deus. O Espírito Santo. Amém. Sempre que o Espírito Santo estiver na tua vida, ele vai te baixar, ele vai te trazer a realidade. Ele não vai deixar você ficar muito cabeçudo, não. Ele sempre vai trazer exemplos na Bíblia, vai te mostrar como Jesus era. Então não tem como você se perder nunca se você tiver essas três coisas. Humildade, podia começar até por ordem de importância, a presença do Espírito Santo. 1, 2, simplicidade. 3, humildade. Amém. Amém. Glória a Deus. Não é fácil, mas se a gente fizer isso, e como disse, né? Se é Deus que te coloca aí, não tem como. Você não depender dele para te manter também aí, né? Não é fácil. E nós sabemos que há muita gente, os crentes principalmente, alguns fogem dos holofotes, outros vão atrás dos holofotes. Você não tem que fugir. Você não precisa provocar isso. Não precisa fugir. Nós não temos que fugir à fama, não. A fama é tipo Facebook, não faz mal a ninguém. A fama é tipo o dinheiro. O dinheiro não faz mal a ninguém. O dinheiro é aquilo que você faz ele ser. O Facebook é aquilo que você faz ele ser. O Instagram é a mesma coisa. Isso não faz o caráter das pessoas, não. Ter cuidado de si mesmo. Porque esses instrumentos maximizam o que você realmente é. Olha, eu gostei de falar consigo. Eu gostei muito de falar consigo. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu acredito que se alguém nos acompanhou... Não, minha irmã, eu vou aceitar sempre. Eu mesmo que for o João Lourenço, se eu for o João Lourenço, estou a dizer, se eu for presidente da República, escreva o que eu estou a dizer. Me liga, vamos fazer live. Assim mesmo no Instagram, não tem problema. O meu rei falava com prostitutas, qual é o problema? Exatamente. Tem razão, tem razão. Foi bom conversar consigo. Muito obrigada mesmo. Que Deus possa continuar a abençoar seu trabalho, né? E que você seja mesmo essa luz. Agora tens um dever, continuar a orar por mim. A única coisa que eu peço é que continue orando por mim. Amém, amém. Eu acredito que vamos ter muita gente agora a orar pela sua vida, né? Pelo seu trabalho, para que seja mesmo luz. E porque nós também estamos a orar nisso, de que nós queremos mesmo que Deus coloque homens tementes a Deus em lugares estratégicos e chaves. Não para pisar, não para criar contenda, mas sim para ser luz, né? Para mostrar que esse mundo, existe uma luz que brilha, que traz paz, que traz amor, que traz alegria, né? E que é a solução de tudo, né? Que é a solução de tudo, Jesus Cristo. E que se as pessoas o conhecerem e receberem, com certeza vão poder entender o que é brilhar sem ofuscar ninguém e principalmente sem renunciar à cruz. Exato. Acima de tudo, né? Exatamente. Meu Conde, muito obrigada mesmo. Eu espero que essa seja a primeira de muitas lives. Eu quero desafiá-la. Eu quero dizer, você vai trabalhar comigo na rádio. Nós vamos trabalhar juntos na rádio. Aí, amém. Você aceita o desafio? Você aceita o desafio? Aceita o desafio. És uma grande comunicadora. Mas eu sou de Benguela. Minha irmã, Jesus era do céu, veio na terra para fazer o que Deus queria. Amém. Amém. Eu aceito. Eu gosto.
Glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a sua esposa, o seu bebê. Nos vemos Amém. por aí, já temos o contato. Qualquer coisa, pessoal, podem ver então essa live. Eu vou salvar ela no Facebook. Podem também. Ok. Que Deus abençoe. Eu vou Amanhã partilhar tem também na minha outra página. live. Mas amanhã o tema da minha live amanhã é Quarto de Guerra, Lar de Guerra. Nós vimos o filme Quarto de Ei! Guerra, agora vamos ver que há muitas casas que não é quarto de guerra, é lar de guerra. Então temos uma pastora que teve essa experiência e ela vai nos Uau! contar. Então as irmãs que estão aí, que andam aí num lar de guerra, numa luta, amanhã convidamos até aqui conosco mais uma vez. Mais uma vez, Ok. brigadão, que Deus lhe abençoe. Valeu, valeu. Estou sempre à sua disposição, mana. Deus te abençoe. Um abraço do seu Valeu. esposo também, que eu não Amém. conheço, espero conhecer. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Tchau, obrigado.